Ah, que história! Que história! A Casa do Sussurro, relato real de um pesadelo que nunca acabou. Relato enviado por MAC, registrado em áudio por Contos da Cripta. Sempre tive um pé atrás com histórias de casas assombradas. Aquilo sempre me pareceu exagerado invenção para assustar criança ou alimentar o folclore popular. Mas tudo mudou no segundo semestre de 2022, quando me mudei para o interior de Minas Gerais, fugindo do caos da cidade grande e buscando um pouco de paz. Mal sabia eu. A paz seria a última coisa que encontraria. A casa ficava nos arredores de São Tomé das Letras isolada, no alto de uma colina cercada por mata fechada. Era antiga, construída no fim dos anos 1800, mas estava em boas condições. Uma barganha, grande, espaçosa, com varanda, lareira e por um preço muito abaixo do mercado. Hoje eu entendo o motivo. Aquela casa, ela não queria ser habitada. No primeiro dia senti algo estranho. O ar era pesado, como se a própria atmosfera da casa estivesse viva. O corretor, um homem calado e pálido, apenas entregou as chaves e me desejou sorte. E disse sério: se ouvir alguma coisa, não responde. E nunca saia depois da meia-noite. Achei que era brincadeira. Mas a expressão dele era medo puro. Na primeira noite ouvi barulhos na parede. Um som de arranhado vindo de dentro, como se algo estivesse rastejando entre os cômodos por trás do reboco. Às 3 da manhã, um sussurro gelado atravessou meu quarto. Você voltou, disse uma voz feminina, arrastada Guelei. Pulei da cama, vasculhei cada canto, nada, nenhum sinal de alguém. Mas o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse respirado nele. Achei que era coisa da minha cabeça, estresse e cansaço. O dia seguinte foi silencioso, tranquilo até demais, mas ao entardecer, percebi algo estranho. A casa parecia se mover, não no sentido literal. Era como se os cômodos mudassem sutilmente de lugar. Eu jurava que a porta da cozinha era do lado esquerdo. Agora estava à direita. Comecei a duvidar da minha sanidade. Na segunda noite, ouvi passos no andar de cima. O detalhe, eu estava sozinho e a casa só tinha um andar. Subi com uma lanterna. Nada, mas havia um alçapão no teto do corredor. Quando puxei a cordinha, uma escada antiga desceu. Subi com o coração martelando no peito. Lá em cima apenas escuridão. E uma boneca de porcelana quebrada olhando diretamente para mim. Voltei para o quarto tentando ignorar. Me convenci que era lixo antigo da casa. Mas o pior ainda estava por vir. Às 2h47, acordei com uma sensação de sufocamento. Algo me pressionava o peito. Meus olhos se abriram sozinhos, como se eu estivesse sendo forçado a despertar. E no canto do quarto vi uma mulher, pálida, de vestido preto, o rosto coberto por um véu, e ela sussurrava: você me deixou aqui sozinha. Travei. Não consegui gritar nem mover um músculo. Apenas ouvia sua voz invadindo minha mente, como um eco vindo de 1000 lugares ao mesmo tempo. Quando finalmente consegui acender a luz, ela havia sumido, mas o travesseiro estava molhado, como se alguém tivesse chorado sobre ele. Comecei a pesquisar sobre a casa, e o que descobri me congelou até os ossos. Antigamente, o terreno era um hospício improvisado. Durante a Guerra do Paraguai, internaram ali mulheres consideradas histéricas. Muitas foram esquecidas, maltratadas, torturadas. Uma delas, chamada Mariana, foi trancada viva no porão. Morreu dias depois, murmurando promessas de vingança contra todos que entrassem em sua casa, o que me fez buscar ajuda. Foi o que aconteceu no quarto dia. Acordei com sangue nas mãos, mas não era meu. A casa estava trancada. Não havia sinal de invasão. Fui até o banheiro e no espelho, escrito com o que parecia ser sangue: você vai lembrar, custe o que custar. Nesse momento, eu fugi. Me tranquei no carro. E só voltei quando amanheceu. Mas ao olhar para o espelho retrovisor, ela estava lá, sentada no banco de trás. Eu gritei. Acelerei como um louco. Mas a estrada parecia interminável, como se eu estivesse dirigindo em círculos dentro de um pesadelo. Quando finalmente cheguei na cidade, desmaiei. Acordei no hospital em choque. O médico disse que meu corpo estava exausto, desidratado, com marcas nas costas que pareciam unhas, como se algo tivesse me agarrado com força.
Contei tudo para um padre local. Ele empalideceu ao ouvir o nome. Mariana. Disse que conhecia a história. Já haviam tentado exorcismos na casa, mas sempre terminavam com alguém desaparecido ou louco. Ele me implorou. Se ela falou com você, ela vai seguir você. Achei que era só para me assustar, mas aí começaram os sonhos. Sonhos lúcidos. Sempre o mesmo. A casa vazia, silenciosa, e Mariana me observando, do topo da escada que nunca existiu. Cada vez que acordo, sinto que trouxe algo comigo. As luzes piscam sozinhas, os animais me evitam. E às vezes ouço sussurros vindo dos cantos escuros do meu apartamento. Não consigo mais dormir no escuro. E mesmo na luz eu sei que ela está aqui. As pessoas dizem que é psicológico, que é trauma, imaginação fértil. Mas eu sei a verdade. Aquela casa não é só mal assombrada, ela é viva. Um organismo antigo, rancoroso. E ela marca quem a desafia. Fui lá em busca de paz e encontrei um pacto silencioso com o inferno. E agora sou só mais um eco nos corredores dela. Então, se um dia você estiver passando por São Tomé e encontrar uma casa em promoção, isolada, charmosa, antiga, fuja, não entre, não aceite, não se iluda, porque Mariana está lá esperando. E se você ouvir o sussurro, já é tarde demais. A casa no fim da estrada de terra. Relato enviado por Felipe A. Olá pessoal do Contos da Cripta. Me chamo Felipe, e o que vou contar aconteceu comigo em 2018. Eu nunca imaginei que escreveria algo assim, mas depois de anos convivendo com os pesadelos, achei que talvez dividir isso com alguém pudesse aliviar um pouco. Só peço que, se forem usar este relato, avisem seus ouvintes. Isso não é apenas uma história de terror, é um aviso. Tudo começou quando eu decidi sair da cidade grande. Eu tinha acabado de me divorciar, perdido meu emprego e minha saúde mental estava por um fio. Um amigo antigo, o Caio, me contou que o avô dele tinha deixado uma casa no interior de Minas Gerais. A casa estava abandonada há mais de 20 anos, mas segundo ele, era uma boa oportunidade para recomeçar longe de tudo. Aceitei. Achei que uns meses longe de tudo me fariam bem. A casa ficava no fim de uma estrada de terra que cruzava uma região quase sem sinal de celular. O povoado mais próximo tinha pouco mais de 200 pessoas. Quando cheguei no final da tarde, a luz do sol já tingia tudo de laranja. A casa era maior do que eu imaginava. Ela era feita de madeira antiga, com o telhado afundado em algumas partes. Havia um alpendre que rangia ao menor passo. Mas o que me fez hesitar não foi o estado da casa, foi a sensação. Uma presença, um frio subindo pela espinha, que me fez pensar em dar meia volta e ir embora. Mas eu fiquei como um idiota, eu fiquei. Na primeira noite mal consegui dormir. Cada tábua da casa parecia viva estalando com o vento. Às 3 da manhã, ouvi um som vindo do sótão. Algo pesado sendo arrastado, subi as escadas com o coração disparado. Mas quando abri a porta, o silêncio era absoluto. Nada. Apenas caixas velhas cobertas de poeira. Eu estava cansado, nervoso. Me convenci de que era minha mente pregando peças. Mas na segunda noite ouvi passos no andar de cima, apesar de eu estar sozinho. E o som era cadenciado lento, passos firmes. Chamei. Quem está aí? Silêncio. Peguei uma lanterna e fui subir de novo. Olha, se for algum animal, eu tô armado. Menti. Ao abrir a porta do quarto do fundo, vi uma figura no canto. Uma mulher com o rosto virado para a parede. Vestia um vestido branco, antigo, e parecia balançar o corpo para frente e para trás. Moça! Minha voz quase não saiu. Ela virou devagar. O rosto era como cera derretida, os olhos fundos demais para o corpo e o sorriso, meu Deus! Aquele sorriso não era humano. Corri. Tropecei nos degraus, bati com a cabeça na quina da escada. Apaguei. Acordei já de manhã no chão da sala. Achei que tinha sonhado até notar os hematomas no braço e um arranhão profundo na panturrilha. Comecei a duvidar da minha sanidade. Pensei em ir embora. Mas algo me prendia ali. Um peso invisível, como se a casa sussurrasse o tempo todo. Fique, fique. Comecei a ouvir vozes durante o dia. Sussurros nos cantos. Objetos mudando de lugar. Um relógio que parava sempre
às 03h33. Uma noite, enquanto lavava o rosto, olhei no espelho e vi alguém atrás de mim. Uma criança, parada na porta com a cabeça baixa. Quando virei para olhar, não havia ninguém. Certa tarde, resolvi explorar o porão. Era um cômodo que eu ainda não tinha coragem de entrar. Precisei forçar a porta com o ombro. O cheiro lá dentro era indescritível, algo entre carniça e mofo antigo. Com a lanterna vi que o chão era de terra batida e havia cruzes. Várias cruzes improvisadas como se fossem túmulos, com nomes riscados à faca. Em uma delas o nome: Helena A. Meu coração parou. Era o mesmo nome da minha mãe. Minha mãe morreu quando eu era bebê. Nunca soube o sobrenome dela de solteira. Liguei para minha tia desesperado. Ela confirmou. O nome dela antes de casar era Helena Andrade. Naquele momento uma voz sussurrou no meu ouvido: "Você não devia ter vindo." Dei um salto, bati a cabeça numa viga. Saí correndo do porão. Tranquei a porta com uma cômoda. Naquela noite dormi com a faca de cozinha debaixo do travesseiro. Mas eu não dormi de verdade, apenas fechei os olhos e esperei o sol nascer. Não queria mais viver aquilo. Era como estar preso em um pesadelo lúcido. Decidi ir embora. No meio da manhã coloquei tudo no carro. Mas ao tentar ligar o motor, nada. Abri o capô. Os cabos estavam cortados com precisão, como se alguém quisesse que eu ficasse. Gritei, chorei, corri estrada abaixo, mas depois de uns 2 quilômetros eu voltei para a frente da casa. Como se o caminho tivesse dado uma volta completa. Eu estava preso, não fisicamente. Era pior. Aquela casa não deixava ninguém sair. Comecei a encontrar bilhetes dentro dos meus próprios bolsos. Bilhetes escritos à mão, com frases como: "Ela sabe seu nome. Não deixe ela entrar no quarto. O chão do banheiro está oco." No desespero, quebrei o piso do banheiro com uma marreta antiga que achei no galpão. Abaixo da madeira encontrei ossos humanos. Vários, pequenos, como de crianças. Junto deles, brinquedos enferrujados e uma boneca com os olhos queimados. Algo horrível tinha acontecido ali. Uma noite ela apareceu de novo. A mulher. Mas dessa vez, ela estava deitada ao meu lado. Quando abri os olhos, ela sussurrou: "Você já é parte da casa." Gritei tão alto que perdi a voz. Desmaiei de novo. Na manhã seguinte, alguém bateu à porta. Um homem, velho, com roupas de padre. Disse que morava ali perto e que sentiu algo ruim naquela casa. Mostrei tudo a ele. Os túmulos, os bilhetes, os ossos. Ele empalideceu. Disse que aquela casa era conhecida como a Casa dos Filhos Esquecidos. Um lugar onde, nos anos 60, uma mulher enlouquecida sequestrava crianças de vilarejos vizinhos. Ela dizia que precisava alimentá-las ao espírito que vivia dentro das paredes, que a casa era viva e exigia sacrifícios. Segundo o padre, ela desapareceu misteriosamente, e todos que tentaram morar lá depois dela morreram ou enlouqueceram. Ninguém durava mais de 7 dias. Eu já estava no 9º. Naquela noite, o padre tentou fazer um exorcismo. Mal começou as orações e a casa tremeu. As janelas se estilhaçaram. Uma força o arremessou contra a parede. Ele morreu na hora. Seu sangue escorreu até o centro da sala e foi absorvido pelo chão. A casa se alimentava da dor. Essa foi a última noite. Na manhã seguinte acordei na estrada, sozinho, com as roupas rasgadas, a pele cheia de arranhões e hematomas. Como se a casa tivesse me cuspido ou me deixado sair por piedade. Quando voltei com a polícia dias depois, não havia mais casa nenhuma. Apenas um terreno vazio e seco, sem sinais de fogo, sem ruínas, nada. Mas quando me afastei, vi algo no retrovisor. Uma criança, parada no campo seco, com a cabeça baixa e o mesmo vestido branco, sorrindo. A casa no fim da linha. Relato real. Olá, meu nome é Eduardo. Nunca achei que contaria essa história em voz alta. Parte por medo, parte por vergonha de admitir que tudo aquilo foi real. Mas o tempo passou, e a única coisa que me resta é contar, na esperança de que alguém ouça e acredite. Isso aconteceu em 2018, quando me mudei para uma casa antiga, isolada no interior de Minas Gerais. Era para ser um recomeço.
mas foi o começo do meu fim. A casa ficava no final de uma estrada de terra sem nome, cercada por mato alto e árvores que pareciam mortas por dentro. Era uma construção centenária de madeira escura, com janelas altas e um alpendre coberto por folhas secas. A corretora disse que estava vazia havia anos, mas que tinha uma tal de energia boa. Mal sabia ela o que eu estava prestes a descobrir. No primeiro dia achei o silêncio reconfortante. O único som era o canto das cigarras e o farfalhar das árvores, mas à noite a casa parecia se transformar. Os estalos do assoalho soavam como passos, e havia uma sensação estranha, como se alguém observasse tudo de algum lugar. O ar ficava pesado, e o relógio parava sempre às 3h15. Na primeira semana tentei me convencer de que era tudo psicológico, a solidão, a mudança, o isolamento. Até que uma noite, enquanto preparava café, ouvi com clareza alguém chamar meu nome no corredor. Eduardo, larguei a xícara que se espatifou no chão. Corri até o corredor com uma faca na mão. Nada. Nenhuma alma viva. Mas o som era de alguém do meu lado. E aquela voz não era humana. Comecei a dormir com a luz acesa. Instalei câmeras no quarto e na sala. Mas no dia seguinte, todos os arquivos estavam corrompidos. Todas as gravações deletadas. A única imagem que restou foi um frame embaçado mostrando a silhueta de algo parado atrás da porta do meu quarto. Aquilo não parecia gente. Tentei sair da casa. Dormir num hotel. Mas o carro não ligava. O celular não pegava sinal. Era como se algo me impedisse de ir embora. Toda vez que eu tentava sair a pé, a estrada parecia se repetir. Caminhava por horas e voltava sempre ao mesmo ponto. Como se estivesse preso dentro de um círculo. Comecei a ouvir batidas na parede. Sempre 3. Sempre do lado de fora do quarto. E toda vez que eu abria a porta, não havia nada. Até a noite em que resolvi não abrir. As batidas começaram mais fortes. 3, depois mais 3 e mais 3. Até que a parede rachou. E ouvi aquilo sussurrar. Não saia daqui, entrei em pânico. Tranquei portas e janelas. Desenhei cruzes com sal grosso, acendi velas, lembrei das coisas que minha avó dizia, rezas antigas, palavras que, segundo ela, afastavam aqueles que já não pertencem a esse mundo. Comecei a rezar em voz alta, e pela primeira vez, a casa ficou em silêncio. Mas aquilo não foi embora. As manifestações pioraram. Objetos se moviam sozinhos. O espelho do banheiro rachou ao meio enquanto eu me barbeava. Um dia, encontrei uma boneca antiga embaixo da cama, de pano, costurada à mão, com olhos de vidro e um sorriso costurado com linha vermelha. Eu nunca tinha visto aquela boneca antes. Joguei no fogo. Ela gritou. Sim, ela gritou. Um grito agudo, de criança misturado com algo gutural e inumano. As chamas não tocaram o pano. Ela não queimava. E depois daquele dia, comecei a ver ela. Uma menina, sempre de costas, com um vestido branco sujo, parada no canto do corredor ou ao lado da minha cama. Quando me aproximei para ver seu rosto, ela virou lentamente e sorriu. Aquilo não era o rosto de uma criança. Era um abismo. Não consegui mais comer, nem dormir. Meu corpo definhava. Comecei a ter lapsos de memória. Encontrava meu nome riscado nas paredes com sangue. Eu sangrava sem feridas. Ouvi vozes me chamando do poço nos fundos da casa. Desça, Eduardo. Fui até lá. O poço estava tampado com uma tampa de ferro, muito pesada, mas naquela noite ela estava aberta. Me aproximei e lá dentro vi algo me observando. Olhos brancos, muito brancos, parados. A sensação era de que se eu piscasse, aquilo subiria e nunca mais sairia de mim. Voltei correndo para dentro, tranquei tudo. E então o alarme da casa disparou. Mesmo sem energia, as luzes piscaram. E ouvi passos no sótão. Uma respiração forte, como se algo estivesse rastejando no teto. Peguei meu gravador de voz e subi com ele, gravando. Quando cheguei lá, não tinha nada. Mas a gravação captou. Uma voz rouca grave que dizia: essa é a sua casa agora, desmaiei. Quando acordei, estava deitado no chão da cozinha. Sem lembrar como cheguei ali. E algo havia sido escrito na parede, com o que parecia ser carvão queimado. Você ficou.
Agora é dela. Fui à cidade, pedir ajuda. Contei tudo para um padre local. Ele me olhou em silêncio e me levou para os fundos da igreja. Havia registros da casa, velhos documentos, um caderno escrito à mão por um padre da década de 1920, relatando que a casa era palco de rituais antigos, sacrifícios, possessões, e uma entidade chamada apenas de A Filha. Segundo o caderno, a filha era um espírito antigo, preso naquela casa. Alimentava-se do medo da presença. Fazia da casa uma armadilha. Ninguém que ficava ali por mais de 7 dias saía sem deixar algo para trás. Um pedaço da alma ou o corpo inteiro. O padre me implorou. Não volte. Disse que poucos saíam vivos, mas eu precisava encerrar aquilo. Voltei. Com ele e mais 2 homens da igreja. Fomos com cruzes, sal, água benta. Entramos ao meio-dia, mas dentro da casa já era noite, tudo escuro. A temperatura caiu e as vozes começaram. O padre rezava em voz alta. Um dos homens começou a sangrar pelos olhos, o outro caiu no chão convulsionando. E então a menina apareceu. Ela apenas nos olhava. Sem piscar, o padre atirou sal sobre ela. A menina gritou. Virou fumaça e desapareceu. Mas o grito ficou nos nossos ouvidos por dias. Queimava por dentro, como se uma parte de nós tivesse sido arrancada. Eles selaram a casa, cheia de símbolos e lacres. Eu fui embora. Nunca mais voltei. Vendi o terreno por centavos, para alguém que nem pediu detalhes. Às vezes ainda sonho com ela. A menina me observando. Ela nunca foi embora. Se você ouvir 3 batidas na parede, entre 3 e 3h15 da madrugada, não abra a porta. Pode ser ela procurando outra casa. Hoje uma história de arrepiar. Uma história real contada por Luciana. Uma mulher que viveu o verdadeiro pesadelo dentro da casa da sua avó. É a história que ela chamou de herança de sangue. Relato real. E você vai ouvir agora. Meu nome é Luciana, tenho 41 anos e juro por tudo que amo. Nada do que vou contar aqui é exagero. Durante anos tentei apagar da minha mente o que aconteceu em 2011, quando herdei a casa da minha avó materna, no interior do Paraná. Achei que estava ganhando um pedaço da minha infância, mas o que encontrei foi o inferno vestido de herança. A casa era antiga, construída em 1910, segundo registros. Minha avó viveu lá por décadas e morreu sozinha aos 91 anos. Meus pais sempre evitavam falar sobre ela, como se fosse um assunto proibido. Lembro apenas que quando criança eu ficava em um quarto minúsculo nos fundos da casa, e sempre ouvia gritos à noite. Diziam que era o vento, mas eu sabia que não era. Quando recebi a escritura, fui pessoalmente até o local. A construção estava de pé ainda firme. Um pouco descuidada, claro, mas o charme antigo estava ali. A madeira escura, o vitral da sala, o sótão que eu nunca entrei quando pequena. Senti uma nostalgia estranha e um peso, como se algo ali estivesse me esperando. Na primeira noite notei que os cômodos pareciam se mover. Sim, o corredor mudava de comprimento. O banheiro parecia trocar de lado. Achei que fosse o cansaço, mas então às 3h12 da madrugada ouvi 3 batidas na porta da frente. Quando olhei pela janelinha não havia ninguém. Mas a maçaneta girava sozinha. No dia seguinte encontrei a porta da cozinha aberta e um lenço bordado sobre a mesa, com as letras LM, minhas iniciais. Mas aquele lenço não era meu, nem da minha avó. Era antigo, manchado com algo que com certeza era sangue seco. Senti um gosto metálico na boca ao tocá-lo. Vomitei. E as paredes pareciam respirar. Comecei a ter pesadelos sempre com a mesma figura. Uma mulher com um véu preto parada no topo da escada. Ela me chamava, filha de sangue. Volte ao ritual. Essas palavras se repetiam noite após noite. Até que um dia o sótão se abriu sozinho. A escada desceu como se me convidasse. Subi levada por algo que não compreendo. E lá encontrei um círculo desenhado no chão, velas derretidas, ossos de animais, e no centro, uma foto minha com cerca de 7 anos. Uma foto que eu nunca tirei. Havia também um diário antigo, datado de 1944. Era da minha bisavó. Ela falava de pactos de vozes no porão,
de um ritual de proteção que exigia uma linhagem de sangue feminino. E as palavras finais quase ilegíveis, mas uma frase me gelou. Quando a última filha voltar a casa, o ciclo recomeça. Fugi do sótão, mas não consegui sair da casa. A porta da frente simplesmente sumiu. Agora era só parede. As janelas mostravam um mundo escuro, sem estrelas, sem rua. Era como se a casa estivesse em outro lugar, outro tempo, trancada em si mesma, e eu presa com ela. Durante 3 dias ouvi alguém andando no andar de cima. Mesmo quando eu estava lá, parecia haver outra Luciana ali. Uma versão minha com olhos negros rindo. Ela falava comigo em sonhos, dizendo que eu devia aceitar que o sangue chamava por mim, que eu tinha sido gerada ali para ser a chave. Encontrei embaixo de uma tábua solta uma caixa com dedos mumificados. 5. Todos com anéis iguais ao da minha avó. Era como se cada geração deixasse um tributo. A casa não era apenas um lar, era um altar, um organismo vivo que se alimentava da própria linhagem. Na última noite, a mulher do véu apareceu em carne, rastejando pelas paredes, seus olhos vazios e sua boca costurada. Mesmo assim, ela falava: "Você já está dentro, não existe mais fora." Fui acordada por policiais quebrando a porta. Um vizinho denunciou o cheiro vindo da casa. Disseram que eu estava desaparecida há 23 dias. Mas para mim foram apenas 4. Durante todos aqueles dias ninguém me viu. Porque, segundo os vizinhos, a casa estava vazia há anos, fechada com tábuas por fora. Levaram-me a um hospital. Disseram que foi surto psicótico. Mas nenhum médico explica como os dedos na caixa desapareceram. Nem como a minha foto de infância estava lá. Hoje vivo em um apartamento pequeno, sem espelhos, sem escadas. Mas às vezes ainda escuto batidas, às 3h12, e em sonhos. Ainda estou naquela casa, presa naquele sótão. Acordo com arranhões nos braços e com marcas no chão, feitas por alguém com pés descalços. Ela ainda me chama, e eu sei. Um dia voltarei, porque eu sou a última filha, e a casa quer sangue. Olá, oi gente, tudo bem com você, com sua família? Hoje eu trago para você uma história real. Uma história que marcou para sempre a vida de uma família. Uma história que ficou conhecida como O Quarto que Ninguém Abre. Relato verídico, segundo os envolvidos. Meu nome é Vanessa. Tenho 36 anos e até hoje carrego cicatrizes que ninguém vê. Essa é a primeira vez que conto o que aconteceu com a minha família no ano de 2004. Foi quando nos mudamos para uma casa no interior de São Paulo. Meu pai havia conseguido um emprego na cidade e nos mudamos para uma casa grande antiga e com um preço absurdamente barato. Naquela época eu tinha 15 anos, meus irmãos ainda eram pequenos. A casa era linda, daquelas que parecem cenário de filme antigo. Vitrais coloridos, portas de madeira entalhada e um jardim nos fundos que parecia um labirinto. Mas havia um detalhe que incomodava. Um dos quartos estava trancado. A chave não existia e ninguém sabia o porquê. É só um cômodo velho cheio de entulho, disse a corretora. Melhor deixar como está, a estrutura pode estar comprometida. Meus pais não insistiram. Mas algo naquele quarto me incomodava profundamente. Na primeira noite acordei com o som de algo se arrastando atrás daquela porta, como se móveis pesados fossem empurrados, seguidos de um sussurro. Você me encontrou. Pensei que estava sonhando. Mas na manhã seguinte, meu irmão mais novo chorava. Dizia que viu um homem escuro parado em frente à porta e que ele sorriu para ele. Meu pai riu. Disse que era imaginação. Só que naquela noite o homem apareceu para mim também. Não dava para ver o rosto, só o contorno. Parecia mais sombra do que carne. Ele estava parado ao pé da minha cama e havia algo nos olhos ou na ausência deles, um vazio que me puxava. Gritei. Ele desapareceu. Mas a maçaneta estava molhada, como se alguém tivesse acabado de segurar. Dias depois, minha mãe começou a se queixar de dores de cabeça, vômitos. Sonhava com gritos. Um dia nos chamou para mostrar algo assustador. As paredes do corredor começaram a escurecer, como se mofo estivesse se espalhando. Mas os desenhos pareciam rostos. Foi aí que o pesadelo começou.
As luzes piscavam toda a madrugada, sempre às 3 da manhã. Objetos desapareciam, cadeiras se arrastavam sozinhas, e o quarto trancado começou a bater sozinho, como se alguém lá dentro estivesse tentando sair. "Ah, vocês precisam me ouvir", sussurrava uma voz fina feminina de dentro do quarto. Tentamos arrombar a porta. Nada a fazia ceder, nem martelo nem pé de cabra, como se a casa não permitisse. Mas naquela semana, tudo piorou. Meu irmão desapareceu por 3 horas. Encontramos ele dormindo dentro do armário, o rosto arranhado, e ele dizia: "Ela me levou para brincar, disse que vocês não gostam de mim. Decidi investigar, fui até a prefeitura. Lá encontrei um funcionário velho que arregalou os olhos quando falei o endereço. Essa casa não devia mais existir, menina. O quarto da frente era de uma criança morta." Em 1962, uma menina chamada Clarice viveu ali, filha de um casal rígido que a mantinha trancada no quarto por dias. Diziam que ela tinha algo dentro, algo demoníaco. Um dia ela sumiu. O quarto foi fechado com correntes. Os pais morreram dias depois, a casa ficou vazia por décadas. Voltei para casa com um peso no peito. Nessa noite tudo desmoronou. As portas batiam sozinhas. A TV ligou sozinha. Passava uma fita preta e branca com uma menina parada olhando para a câmera. Era Clarice. Ela estava dentro do quarto, agora eu sabia. Mas era tarde demais. A porta finalmente se abriu, e o que saiu de lá não era humano. Era Clarice, mas não como criança. O corpo era de uma menina, mas o rosto velho, podre, cheio de vermes. Os olhos negros e fundos. Ela andava com o pescoço torto, arrastando os pés. Meu pai tentou segurá-la. Ela o tocou no peito e ele caiu morto, sem pulso, como se tivesse sido esvaziado por dentro. Corremos, pegamos o carro e fomos embora. Nunca mais voltamos. A casa foi lacrada, mas meses depois soube que outra família entrou. Duraram 4 dias. O pai foi encontrado trancado no mesmo quarto com as unhas arrancadas. Escreveu com o próprio sangue na parede. Ela acordou. Hoje ainda acordo às 3, suando frio. E às vezes escuto 3 batidas na porta do meu quarto. Sempre às 3:03. Sempre exatas, sempre esperando. Clarice nunca esquece. E essa foi a história de hoje. Se você tem um relato, uma história, envie pra gente. Porque aqui você já sabe o mistério. Não tira férias.